11º item da pauta, processo número 000580333488/2015-81. Interessado: Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator, Juliano Noman. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Trata-se de processo administrativo originado da lavratura do auto de infração número 000882 de 2015, pelo descumprimento do que preconiza a cláusula 3.1.59.1 do contrato de concessão número 001 ANAC/2011-SBSG da Inframérica Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Eu vou só ler a cláusula. Renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigência do contrato, isso é das garantias de execução contratual. Renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigência do contrato, comprovando a sua renovação à ANAC 30 dias antes do seu termo final. Foi protocolada na ANAC em 16 de março de 2015 uma correspondência da Inframérica, concessionária do Aeroporto de São Gonçalo de Amarantes, informando que as apólices seriam renovadas antes de seu vencimento. Porém, de acordo com a área técnica, a mencionada comunicação não foi suficiente para satisfazer o exigido pela cláusula contratual, tratando-se de mera informação prestada unilateralmente pela concessionária, não estando apta a demonstrar que as apólices vicendas seriam incondicionalmente renovadas antes de seu vencimento. Portanto, verificou-se que até o dia 16 de março de 2015, a concessionária ainda não havia comprovado a renovação do seguro garantia, cuja apólice número 01-0775-0187019 tinha vencimento previsto para o dia 14 de abril de 2015. A empresa tomou ciência da autuação em 9 de abril de 2015 e teve prazo de 20 dias para apresentar sua defesa prévia, sendo protocolada na ANAC em 29 de abril de 2015. Em sua defesa, a autuada alega que o presente auto de infração denota uma clara perda de foco na gestão do contrato de concessão. O conteúdo finalístico da obrigação a que se refere o auto de infração é o de que os riscos da operação aeroportuária encontrem-se cobertos por seguro. Em nenhum momento se constatou operação sem a devida cobertura securitária. O seguro estava em processo de renovação dentro do prazo contratual de 30 dias antes do vencimento da apólice vigente. O comando contratual obriga que se comunique à ANAC, com 30 dias de antecedência, que as apólices de seguro serão renovadas, obrigação cumprida pelo envio da carta IA número 0214 SBSG de 2015. A infração decorre exclusivamente do exacerbado preciosismo gramatical, da interpretação unilateral e arbitrária do contrato pelo servidor responsável pela lavratura do auto de infração, pois não constava na carta enviada pela concessionária o termo incondicionalmente. A apólice de seguro foi devidamente renovada no prazo do vencimento, de modo que em nenhum momento acharam-se descobertos os riscos operacionais do aeroporto. Só lembrando aqui que o processo não é por estar eventualmente descoberto o seguro, e sim pela cláusula que exige a informação até 30 dias. Que não foi feito. Que não foi feito. A renovação aconteceu com o termo de renovação. Não, ele já teria que ter comunicado que estava feito, não? Que estava feito, ou uma comprovação de que seria incondicionalmente renovado. Incondicionalmente que não foi posto na carta. E não só isso, a carta é uma declaração unilateral de que vai fazer, né? Sim. Há um entendimento de que eventualmente poderia ter uma carta até da seguradora dizendo que os trâmites estavam acontecendo, mas que seria renovado incondicionalmente, não uma mera declaração. Então, acho que não é só o fato do incondicionalmente, quando se lê o processo, mas também o fato de que é uma declaração unilateral de que faria a renovação, pura e simplesmente. A autuação, ora impugnada, contraria o interesse público, uma vez que não é razoável a aplicação de uma sanção em decorrência de um preciosismo semântico, principalmente quando o seguro estava sendo renovado antes do vencimento da apólice. O auto de infração é nulo, por não observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O parecer da área técnica é que o dispositivo é de cumprimento obrigatório, haja vista que o seguro possui início e termo definidos em contrato, e esses devem ser comprovados à ANAC
para que fiscalizem adequadamente os termos do contrato de concessão. Não se pode confundir os deveres de se contratar os seguros, mantendo-os vigentes durante todo o período contratualmente estabelecido, com os de informar a ANAC tempestivamente acerca da renovação destes seguros. Conclui que a autuada não informou a ANAC, dentro do prazo mínimo de 30 dias de antecedência, acerca da renovação da apólice de seguro como previsto no contrato, já que não comprovou sua renovação ou que este mesmo seria incondicionalmente renovado. A declaração unilateral não estaria apta a suprir a exigência contratual de que a renovação securitária dar-se-ia de forma incondicional. A Superintendente de Regulação Econômica de Aeroportos decidiu em primeira instância, em 22 de novembro de 2016, pela aplicação de penalidade administrativa de advertência, nos termos da cláusula 8.2 do contrato de concessão. A empresa foi notificada da aplicação de penalidade, tendo apresentado recurso administrativo tempestivamente em 9 de dezembro de 2017. A Superintendência nada acrescentou à decisão prolatada, sendo favorável em 24 de janeiro de 2017 a manutenção da sanção aplicada, dado que os itens alegados quanto ao mérito da autuação refletiram a argumentação análoga da defesa administrativa já apreciada. Conforme sorteio realizado na sessão pública do dia 8 de fevereiro de 2017, o processo foi recepcionado por essa diretoria para providências no âmbito de suas competências. É o relatório. Diretores, alguma discussão? Tem só um questionamento. A apólice acabou sendo renovada. Acabou. E qual foi a data da renovação, por favor? Deixa eu ver se eu acho. O prazo que ele tinha... O problema é que o contrato é muito claro que ele tem que fazer o aviso de uma determinada forma que ele não fez, entendeu? Não, eu só queria saber se ela foi renovada durante o período da contestação dela. Dentro dos 30 dias, né? Dentro dos 30 dias. Porque senão... Mas deve ter sido, senão... Mas deve ter sido, né? Deve ter sido, porque senão o aeroporto ficaria descoberto. Não, dos 30 dias, no prazo que ela tinha, nos 10 dias para recorrer da multa, da penalidade que foi imposta inicialmente. Entendeu? Acho que 24 de janeiro foi imposta a penalidade pelo que foi lido pelo diretor. Se no prazo que ela recorreu dessa decisão, se eu já estava com a apólice renovada ou não. Mas qual é o ponto? Porque se tivesse sido renovada... Ela descumpriu, querendo ou não, o contrato no início. Entendo a lógica, ela supriu, mas... Mas é um excesso de formalismo muito grande da parte da ANAC. Eu entendo assim. Não, mas assim, eu não tenho a data aqui, posso... Não sei se tem alguém da SRA aí que pode dizer exatamente a data da renovação da apólice. Eu sei que ela foi renovada antes do vencimento, mas não sei exatamente o dia, não trouxe aqui no relatório. Eu acho que só durante o período de contestação da defesa, se foi durante o período de contestação, eu acho que supriria. Mas aí então, por esse raciocínio, na verdade, todas as vezes que eles não cumprissem essa cláusula contratual e todas as vezes que a ANAC adotasse a providência e eles fizessem um procedimento de reconsideração ou recurso, pagando, supriria. Quando, na verdade, a obrigação contratual é dele, não? Só o ponto, só estou colocando o ponto. Sim. Porque eu já votei um processo muito parecido em relação à renovação de seguro em dezembro de 2015, se eu não me engano. A gente pode discutir o mérito. Eventualmente, a diretoria alguém pode trazer a questão e a gente pode definir se a cláusula está correta ou não. Aí seria uma questão. Agora, hoje, o que está dito lá é que eles têm que fazer esse aviso. Eu acredito que a intenção ali era para que a agência tivesse conhecimento, porque está segurando uma coisa que está em risco, sem entrar no mérito. Sim. E eles descumpriram isso, entendeu? A questão, se eles renovaram depois de 15 dias, não supre o que eles descumpriram. Porque a questão da cláusula, infelizmente ou felizmente, é o aviso. O aviso foi feito. O que tinha que ser feito era a prova que seria renovado incondicionalmente. Aí é que tá, não tem... O aviso eles comunicaram, né? Então, mas o aviso que se espera é que o seguro vai ser renovado, não é... Ele poderia ter dito, vamos renovar, e não ter renovado, entendeu? Tanto que as outras concessionárias não tem esse problema, porque vem uma carta da seguradora, inclusive eu acho que em outros casos deles também. Na verdade, eu acho que o que está faltando, eles precisam se organizar para cumprir essa decisão, porque não é a primeira vez, é isso, o diretor final não já julgou. Eu acho que seria importante, até se o diretor relator concordado, a gente colocar alguma coisa no voto da área técnica,
se reunir com a concessionária para discutir o que está acontecendo, entendeu? Porque há outros processos no mesmo teor, eles estão tendo alguma dificuldade de cumprir essa cláusula. E temos que entender melhor o porquê e até talvez discutir a própria cláusula. É um bom ponto. E é especificamente deles, né? Isso não, Sim, isso não é um problema que se verifica em outros aeroportos. Então, acho que eventualmente vale sim uma recomendação para a gente averiguar especificamente qual é o problema que envolve o cumprimento dessa cláusula. A minha dúvida era só a data que eles fizeram a renovação, se estava dentro do prazo dele de defesa. Só isso. Eu não tenho aqui, acho que o pessoal está verificando. De fato, não... Enquanto isso, se quiser... Posso passar a leitura do voto? Passar a leitura do voto? Pode ser? Pode. Por favor, diretor. Trata-se de processo administrativo originado da lavratura do auto de infração número 000882 de 2015 pelo descumprimento do que preconiza a cláusula 3.1.59.1 do contrato de concessão número 001/ANAC/2011-SBSG da Inframérica concessionária do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O que concerne aos seguros exigidos pelo contrato de concessão, a concessionária deveria comprovar em até 30 dias do termo final vigente a renovação das apólices que vencerem na vigência do contrato, o que não foi verificado pela área técnica. A declaração unilateral enviada pela concessionária para a ANAC não estaria apta a suprir a exigência contratual de que a renovação securitária dar-se-ia de forma condicional. Considerando a análise da Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, julgo que a autuada descumpriu o contrato de concessão e, ante ao exposto, com fulcro nos incisos 21 e 30 do artigo 8º da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, voto pelo indeferimento do pleito, mantendo a penalidade administrativa de advertência, nos termos da cláusula 8.2 do contrato de concessão, como decidiu em primeira instância a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos. Como voto, senhor? Diretor Hélio. Conforme considerado pelo Juliano, nós temos apenas duas alternativas. Ele tem que apresentar a nova apólice 30 dias antes. É assim que está no contrato, hein? Ou assegurar a renovação incondicional do seguro, que não é ele que, segundo o meu entendimento, não é ele que deve assegurar isso. Quem deve assegurar isso é a seguradora, porque senão está ele advogando em causa própria. Tá? Então são essas duas vertentes. E o que a gente está discutindo aqui não é se ele pagou ou se não pagou, é que se ele cumpriu o que estava da regra no contrato. E nesse caso eu acompanho o relator. Diretor Fenelon. Diretor Juliano, o senhor tem aí a cláusula exata? Tá indo. Tem como repetir? Por favor. Das garantias de execução contratual, é a 3.1.59.1. Renovar o prazo de validade das modalidades que se vencerem na vigência do contrato, comprovando a sua renovação à ANAC 30 dias antes do seu termo final. Ou seja, ele tinha que comprovar. Exatamente. Não... eu pergunto se a Procuradoria sabe dizer a razão dessa comprovação 30 dias antes. O debate parece estar sendo muito mais sobre a questão da terminologia, né, que foi a alegação do recurso da Inframérica, de que seria um preciosismo, talvez, do servidor que atuou e depois das decisões, né, as instâncias decisórias, sobre o incondicionalmente. Mas não é um preciosismo, inclusive isso foi analisado em pareceres precedentes. Se houver qualquer tipo de aposição de condição nessas garantias de execução, e isso for feito nesse período, por que os 30 dias? Porque antes do vencimento da apólice? Porque a área técnica deve, na hipótese de vislumbrar a não renovação das garantias de execução, deve proceder à execução da garantia vigente, que no caso é essa que ainda permanece por 30 dias ou um prazo inferior. O incondicionalmente é justamente uma exigência que decorre da própria lei de licitação, enfim, de que as garantias de execução elas têm como objeto principal garantir a execução plena do contrato nos termos em que estabelecido. A situação que pode acontecer, que é uma situação muito gravosa para aqueles que são segurados, e no caso, para aqueles que estão garantidos, que seriam o poder concedente, enfim, a ANAC, seria,
na vigência do contrato, ou seja, na execução desse contrato que tem 25, 30 anos de duração, o concessionário entender que as garantias já não são mais aquelas necessárias, enfim, diminuir as garantias, principalmente no final do contrato, diminuir as garantias que ele presta ao poder concedente e com isso maximizar o risco. Por isso que esse incondicionalmente e no prazo de 30 dias é para possibilitar que a execução daquela garantia que é incondicional, que é aquela que é vigente, possa ser feita. Então, essa declaração do concessionário ela é relevante, independente da gente, porque a renovação da garantia não é certa, não é um fato certo. Inclusive porque o concessionário pode, eventualmente, não conseguir uma garantia nesse prazo, e ele tem a faculdade de prestar garantia em outras modalidades, como a caução, seguro-fiança, títulos da dívida pública. Ou seja, na hipótese dele não conseguir uma garantia bancária, que essas que são fiduciárias que estão sendo apresentadas, ele deve prestar de outra maneira, mas sempre ressalvando, incondicional, ou seja, garantindo tudo aquilo que o contrato prevê na sua execução. Por isso, não acredito que seja um preciosismo tal qual considerou o relator. Obrigado, doutor Gustavo. O pessoal revisando lá o processo não tem a data especificamente no processo, justamente porque se julgou que não... A data não é objeto da renovação não era objeto. Então, essa informação não vem não está no processo. Perguntando aí a área, se a área sabe, para te informar, diretor. Eu acompanho o relator e faço essa sugestão de uma recomendação à área técnica, porque eu fiz um levantamento antes aqui da reunião e parece que tem 9 processos com teor parecido. Todos da mesma concessionária. Todos da Inframérica, ou em Brasília ou em Natal. Então, assim, acho que seria importante nós, como reguladores, nos reunirmos com o regulado para discutir por que isso está acontecendo. É uma boa recomendação. Só para corroborar o que o Fenelon está dizendo, me parece que a concessionária está entendendo que basta ela fazer essa declaração e ela estaria atendendo o que está no contrato. Não, diretor, só porque ela já não é a primeira vez que acontece e a agência já disse a ela que não fizesse, né? Já aconteceu um outro voto, entendeu? Então, não sei se mudou alguém que tratava desse assunto dentro da concessionária, alguma coisa assim. Diretor Ricardo. Com as ponderações da Procuradoria, deu uma esclarecida realmente como o funcionamento é justamente para o contrato não ficar descoberto de garantia. Por isso que pede com 30 dias antes, caso ela não consiga essa renovação, você tem ainda a velha apólice para ser executada. Por isso que aí eu questionei, a renovação dela se deu quando? Se estava dentro desses 30 dias, não dentro dos 30, mas sim no prazo de defesa dela. Quando ela apresentou a defesa dela, por que ela tinha deixado esse prazo? Se já tivesse uma nova apólice, ela estaria com 2 apólices em vigência. Por isso que eu entenderia que supriu, mas como não tem a data, eu concordo com a tese de ter a apólice de garantia antecipadamente. Eu acompanho o relator e peço às técnicas que façam as anotações para que para que a área possa efetuar reuniões. Eu vou alterar o voto também e incorporar a recomendação. Pronto, ótimo, perfeito. Aprovado por unanimidade.